Pedro Mariano, ele que é o presidente da Comissão de Enduro da Federação Portuguesa de Motociclismo, Federação de Motociclismo de Portugal, também membro da direção desta federação. Pedro, muito obrigado por estar connosco. E também Marco Ferreira, ele que é o presidente do Brenha Off-Road, o clube que teve as honras de organizar a parte relacionada com o Super Enduro deste Penafiel Racing Fest. Vou começar por aquele que vem de fora, nós temos que ser anfitriões, não é assim, Marco? Eu vou começar por Pedro Mariano. Pedro, uma vez mais, muito boa tarde, seja bem-vindo a Penafiel, já eu diria que já é praticamente a casa. Como está a viver esta edição? Que importância é que atribui, uma vez mais, à presença do Super Enduro no Penafiel Racing Fest? Boa tarde a todos, é de facto um prazer voltar a Penafiel, é o terceiro ano que nós aqui vimos. E de facto, a promessa do ano passado, que nós teríamos uma prova de campeonato nacional, não foi cumprida devido só a datas. Infelizmente o calendário do Racing Fest veio muito tarde, o calendário da Federação é feito em novembro, e quando nós soubemos da data que tinha sido escolhida para fazer o Racing Fest, infelizmente era completamente impossível fazer aqui uma corrida do Nacional, visto amanhã estarmos a competir em Águeda numa prova de Campeonato Nacional de Enduro. Tudo o resto, parece-me que as melhorias que foram feitas para este ano agradam bastante e parece que aos pilotos também o agradarão. Parece-me mais técnico e menos perigoso e, portanto, tudo se conjuga a que tenhamos aqui uma grande noite de corridas. Pedro, este tipo de, eu diria quase de prova de demonstração que se faz no interior das cidades é fundamental para a divulgação da modalidade. Sem dúvida nenhuma, o Super Enduro é uma modalidade emergente, é uma modalidade relativamente recente, tem 6 ou 7 anos, a nível mundial está no 9º ano, como campeonato do mundo. É espetacular, é uma modalidade espetacular, é uma modalidade que consegue centrar o espetáculo em 2 ou 3 pontos, todos muito próximos, muito ativos, muita ação ao mesmo tempo e, portanto, tudo o que for urbano, obviamente traz mais público, a visibilidade é maior e o espetáculo é garantido. Falemos um pouco daquilo que é o Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional. Quantas provas vai ter durante esta época de 2019? São todas provas de Super Enduro normal? Tem também a versão urbana? O que é que está a acontecer em termos de campeonato? Não, o Campeonato Nacional de Super Enduro vai começar no próximo fim de semana em Faf. É composto por 5 etapas. Vamos de norte a sul do país, portanto vai acabar em Vila do Bispo, portanto é abrangente em todo o coisa, passamos em Porto Alegre, Mação, Faf, Penafiel e Vila do Bispo. Portanto é um campeonato efetivamente já longo, são 5 etapas, onde há por etapa 3 resultados. Infelizmente, urbano não tínhamos nenhum e por isso é que nos entusiasmámos tanto o ano passado e anunciámos, não, para o ano temos que fazer. Infelizmente não conseguimos, o Super Enduro é feito em espaços tipo, por exemplo, antigos campos de futebol que hoje não estão ativos, é um sítio de excelência por causa das bancadas, por causa da luz que é necessária. Infelizmente, do tipo de Penafiel não temos nenhum e por isso nós queremos continuar com uma presença ativa aqui e não desistimos da ideia de o colocar no Campeonato Nacional. Ou seja, está mesmo em equação, se não foi em 2019, será em 2020. Certamente, o problema aqui é só de datas, porque como eu referi anteriormente, o campeonato é feito, os calendários são feitos em novembro. E aprovados em novembro. O Racing Fest a data chegou-nos em abril ou em maio. Era completamente impossível, era impensável eu pôr aqui, e atenção que o Campeonato Nacional está com 50 pilotos, era impensável eu pôr aqui 50 pilotos a correr hoje, quando no domingo estão a correr um Campeonato Nacional que já vai para a penúltima edição. Portanto, penúltima corrida. Não, era impensável. Mesmo assim, temos aí 2 pilotos que vão estar em Águeda, um deles o campeão nacional, Super Enduro, está aqui, presente. Corre um risco, corre um sério risco, mas pronto, com certeza, para já é do Norte, é uma pessoa que trata bem da sua divulgação, não gosta de faltar estes eventos e com certeza não se vai aplicar a 100%, visto que ele está a concorrer para uma classe de Campeonato Nacional de Enduro. Já voltaremos a falar sobre toda a panóplia das provas de Enduro que estão a acontecer em 2019, até porque é o Presidente da Comissão. Marco, boa tarde. Nós há pouco já estivemos a conversar em off mais para uma peça específica que vamos fazer sobre o Brenha Off-Road e que irá sair nas redes sociais oficiais deste Penafiel Racing Fest dentro de alguns dias, mas obviamente em si temos que aplaudir o esforço de já mais do que uma boa dúzia de membros do Brenha Off-Road
que num espaço praticamente mágico de algumas horas montaram aqui um cenário colossal no interior da cidade de Penafiel. Vamos aproveitar primeiro para dar a conhecer aos nossos telespectadores o que é o Breña Offroad, como é que surgiu este clube em Penafiel. Boa tarde a toda a gente. O Breña surgiu numa corrida que era o Troféu Lusoga Laico, em que na inscrição teríamos que colocar o nome da equipa. Como éramos um grupo de amigos que ainda não tínhamos, digamos, uma equipa, decidimos criar o Breña Offroad Team. Muito bem, e depois de criarem o Breña Offroad por causa de terem que participar numa prova, as coisas começaram, e eu também sou de Penafiel, diga-se de passagem, fica aqui um registro de carta de intenções e de interesse particular. Sou um orgulhoso penafielense, conheço muito bem o trabalho magnífico que o Marco e todos os seus correligionários fazem no Breña Offroad. A coisa não ia ficar só pela inscrição numa prova. Como é que tem sido o programa das festas, o programa de atividades deste clube, que cada vez mais se impõe como um clube muito ativo dentro do panorama associativo penafielense? Assim, nós depois, passado uns 2 ou 3 anos, decidimos fazer o nosso primeiro passeio. Desde então já vamos na 6ª edição. Somos um grupo de amigos unidos, e contudo ajudamos a quem nos pede e tentamos também divulgar o nome Breña Offroad Team. Marco, como é que fizeram a preparação a partir do momento em que, juntamente com a cooperativa que tutela, juntamente com a Câmara Municipal, este Penafiel Racing Fest que já vai na 3ª edição, e vocês desde a primeira hora têm dado uma ajuda fundamental, como é que é feita a preparação da equipa, da logística, para depois num espaço, eu volto a dizer, praticamente mágico, de 10 a 12 horas, montarem este cenário? Antes de mais nada, nós desenhamos a pista no espaço que temos. É tudo planeado, são selecionados o tipo de obstáculos que iremos utilizar, é tudo passado para papel, para no dia da montagem facilitar a vida a todos nós. Para ser mais rápido. Mesmo assim não tem muito de fácil montar uma pista desta. Não, de fácil não tem nada, que isto demora cerca de 12 horas a ser montado, com a ajuda de autogruas e empilhadores. É um trabalho difícil, que tem que ser feito num curto espaço de tempo. Marco, uma última pergunta antes de eu voltar a conversar ali com o Pedro. O Breña Offroad tem uma atividade vocacionada só para o lazer, ou a participação de associados vossos em competição ao mais alto nível também é algo que já começa a ser equacionado? Sim, nós neste momento só fazemos o nosso passeio de lazer. É um passeio de amizade, para toda a gente estar junta. Recebemos uma proposta recentemente do Motoclube Valde Sousa para nos candidatarmos a uma corrida de campeonato nacional. Uma pergunta que eu vos faço, essa candidatura poderá também incluir uma candidatura a ter o campeonato nacional aqui neste Super Enduro urbano? Sim, isso seria ótimo, termos uma corrida como esta aqui no centro da cidade a contar para o campeonato nacional. Seria bom para todos os penafielenses e para o Breña Offroad Team, sem dúvida. Marco, parabéns a si e ao Breña Offroad pelo trabalho que tem feito. Pedro, a participação, o nascimento e o desenvolvimento de clubes como este é também uma das formas que a Federação vê como muito importantes para cada vez fazer mais evoluir o desporto das duas rodas, seja ele de pista, seja ele de off-road, e obviamente todo este tipo de clubes que demonstra praticamente desde a primeira hora uma enorme capacidade organizativa são bem-vindos ao vosso seio. Obviamente a Federação é dos clubes, a Federação é composta por 140 ou 150 clubes neste momento. Não são casos singulares de que vão fazer corridas e dizem não, vamos também, vamos organizar. É fácil, a afiliação é um processo relativamente fácil de fazer. Os custos também são reduzidíssimos. Uma taxa de filiação na Federação são 275 € anuais, portanto é uma taxa reduzida. É uma coisa quase simbólica. É uma taxa simbólica, portanto são bem-vindos, obviamente, para nós. Depois está um critério de seleção, porque felizmente tanto o Enduro como o Super Enduro têm bastantes clubes para que se candidatam a organizar. Essas candidaturas são feitas em setembro, depois há uma triagem. Obviamente que nós damos sempre hipótese àqueles que vêm de novo, dar-nos uma oportunidade, é importante,
Porquê? Porque implica não só um clube, mas implica uma nova cidade, implica uma nova região, inclusivamente, a participar nos campeonatos, e obviamente que isso para nós é do melhor. Pela primeira vez, o Campeonato Nacional de Super Enduro, como eu digo, vai no 6º ou no 7º ano, vai ao Algarve. Aí está outro exemplo de um clube que fazia uma prova, nós denominamos provas piratas, não são provas no seio da federação, mas era já existia há 6 ou 7 anos. Vamos chamar-lhe promoção. Pronto, como quiser, não é depreciativo o nome. Não, de forma alguma, de forma alguma. até carinhoso. Pronto, nós fomos lá, eles convidaram-nos para ir no ano passado, fomos lá, fomos ver, eles têm condições para o fazer, têm um bom grupo, têm uma pista permanente. Porque não entrar no Campeonato Nacional? E as ilhas, Pedro, como é que tem sido a relação do off-road com as ilhas? Só enduro. Enduro já fizemos 2. É evidente que a logística é complicada e principalmente a parte ambiental. Cada vez é mais difícil andar no monte, cada vez é mais difícil nas ilhas, que principalmente são mais protegidas. Portanto, o Campeonato Nacional de Enduro já lá foi 2 anos, conforme digo. O todo terreno ia muita madeira. Mas o Super Enduro ainda não houve nada. Aliás, julgo que nem há atividade de Super Enduro em nenhum dos arquipélagos. Portanto, é uma hipótese a pensar. Este sucesso crescente que estamos a ter nas modalidades off-road, e aqui mesmo sendo um pouco do âmbito da sua comissão, não apenas no Enduro, mas no Super Enduro, também no todo terreno, nos raids, agora com esse sucesso incrível, não apenas das 2 rodas, mas dos próprios SSV, o troféu Yamaha, que está mais que vivo, eu diria que se recomenda, quando estamos a falar de listas de inscritos, que tal como se fosse no golfe já tem que haver cuts, porque temos centenas de inscritos num troféu, que é uma coisa incrível. Isto tem capacidade para continuar a ser sustentável no futuro? Eu acho que tem toda a capacidade. Deu um bom exemplo, o troféu Yamaha, foi um troféu que também existiu à margem da Federação, está na Federação há 5 anos, está tudo contente, os pilotos estão seguros, têm um seguro como deve ser, as provas são reguladas, digamos, porque a Federação, vamos lá ver, há uma coisa muito importante aqui que é preciso dizer. O trabalho que a Federação faz não é de organização de corridas. Claro. É por isso que estão as nossas sociedades, é que estão supervisão e controle. Nós só supervisionamos e ajudamos as organizações com a experiência. Ou seja, não se querem substituir aos organizadores? Nunca, não é esse o nosso objetivo, de forma alguma. Nem deveria ser. De forma alguma. Aliás, eu sou também race director tanto do Mundial de Enduro como do Super Enduro, faço o Mundial todo, e nas nossas organizações eu posso dizer com a vontade e temos sido considerados sempre das melhores organizações a nível de Enduro e do Super Enduro ainda não conseguimos fazer nenhuma, mas quando fizermos vamos de certeza ser também das melhores do campeonato. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a valorização que os nossos clubes têm tido e a progressão que tem havido é muito grande e é de salutar e nós estamos nos melhores de todos. Agora, para quê e porquê fazer isto? Porque nós temos capacidade humana e temos uma ambição e temos um gosto como há poucos na Europa. Muito bem, eu antes da última pergunta apenas perguntava ao nosso realizador se vamos ter hipótese de irmos ouvir e assistir e viver esta competição pela voz do Pedro Vigário, que é o speaker de serviço. O João Vigário, peço desculpa, Pedro Mariano, João Vigário, um abraço ao João, mas iremos aguardar que dentro de alguns minutos possamos assistir a esse fantástico relato do João Vigário, que é um expert na forma como conta as histórias extraordinárias desta competição e desta, não direi novidade, mas ainda tenra modalidade do Super Enduro Urbano. Mas tinha para si, Pedro Mariano, uma questão. Sucesso organizativo, sucesso de pilotos que são cada vez mais e cada vez melhores nas provas nacionais. Isto pode vir a ter um impacto na internacionalização dos nossos pilotos? Eles estão preparados para isso? Ou vão continuar, apesar de um talento crescente, a terem sempre aquele óbice, como se diz na gíria, daquilo com que se compra os termossos de ser português e de lhes faltar aquele budget necessário para competir ao mais alto nível? Estamos a falar de Enduro ou Super Enduro? Falamos das duas coisas. O Enduro, no fim de semana passado, acabámos de ter um vencedor da Taça do Mundo. O que é só, basicamente, quase um campeão do mundo. O primeiro, portanto, foi a primeira edição, foi uma coisa que nós criámos este ano, a FIM criou este ano, e a verdade é que o Gonçalo Reis conseguiu vencer, e é o primeiro vencedor de Taça do Mundo de Enduro, de classe Open, 2 tempos. O Diogo Vieira, o ano passado, pela primeira vez fez uma época completa de Super Enduro e a verdade é que nós temos um 6º lugar no final. Fantástico. Portanto, a Federação
tem uma quarta parte nisto, obviamente. A Federação, na pequenez que é, porque nós somos uma federação pequenina, comparada com os 70 ou 75 que há em Portugal, tem ajudado bastante. Há também aqui envolvimentos pessoais diretos, obviamente, senão não se conseguiria. Há esforço dos pilotos. O Diogo andou comigo o ano todo, não é? Tanto como eu digo, aproveitou-se, entre aspas, da minha deslocação, da minha estadia, e eu com todo o gosto assim o faço, como tenho feito com os pilotos do Enduro, e a verdade é que no final conseguimos um 6º lugar no mundo. Continuamos também a ser um país conhecido por organizar provas de campeonatos do mundo, de taças do mundo e serem sempre provas de referência. Top. E no Enduro, volto a dizer, temos sido considerados sempre dos 3 melhores, e estamos a falar numa etapas de 8. No Super Enduro, infelizmente, ainda não consegui fazer aqui um Super Enduro mundial. E isto prende-se só pelo espaço físico que é necessário para fazer um Super Enduro mundial, porque tem que ser interior, tem que ser um pavilhão, há um caderno de encargos bastante completo. Estamos a falar em 250 a 300 mil euros de custo, e infelizmente ainda não se conseguiu fazer. Ainda não perdi a esperança, trabalho nisso e gostaria de fazer aqui uma etapa de Campeonato do Mundo Super Enduro, obviamente. Marco, uma etapa de Super Enduro era bem-vinda aqui a Penafiel? Sem dúvida alguma. Temos traçado para isso. Sem dúvida alguma. Eu não sei se o Pedro Mariano já conhece a Brenha e toda aquela zona também da Serra da Boneca. Deve conhecer a Brenha, tendo em conta o Campeonato do Mundo em 2009, já passou aqui por Penafiel. Sim, é verdade, e aliás com imenso sucesso, eu obviamente aguardo indicações da Regi, se depois podemos ir ao Pedro Mariano assim que começar. Eu penso que acabamos as sessões de treinos no que concerne a este Super Enduro. Já agora pedi-lhe só isso, antes de irmos embora, Pedro Mariano, explicássemos um pouco aos nossos telespectadores o que é que está aqui a acontecer, não sendo um campeonato nacional, não tendo aqui a totalidade dos melhores pilotos, temos uma boa parte da nata dos pilotos nacionais. Como é que se desenrola esta competição do Super Enduro, até que mais logo por volta da meia-noite possamos coroar os vencedores deste Super Enduro urbano do Penafiel Racing Fest? Muito bem, o figurino é igual ao nacional. Nós neste momento estamos com os treinos livres, os pilotos têm um tempo delimitado para 7 minutos ou 9 minutos, eles estão a fazer 9 minutos de treinos livres. O que é isto? Eles estão a reconhecer os obstáculos, obviamente, e a apanhar um tempo base. O que é que esse tempo vai servir? Esse tempo vai servir para lhes dar depois para eles poderem escolher as partidas da grelha para os treinos de qualificação. Pronto. Dos treinos de qualificação, a grelha aqui que a organização preparou são de 15 pilotos, nós no Nacional temos 14 e no Mundial 14, aqui foi ímpar, isto quer dizer que vão partir 7 à frente e 8 atrás. Como é que estes pilotos, como é que se chega a estes 7 ou 8? Através das qualificações. Então, os pilotos agora vão partir das classificações, há 2 mangas distintas, óbvio, porque a elite já está toda, a Prestige já está toda escolhida, porque infelizmente só temos 9 pilotos, portanto estão todos apurados. Os outros, como são 25, temos que excluir pilotos. Como é que se exclui pilotos? Vai-se fazer os treinos de qualificação. Dos treinos de qualificação, que são 8 minutos, os pilotos têm esses 8 minutos para mostrar o que valem. Os 12 melhores tempos dos treinos de qualificação ficam apurados automaticamente, depois faz uma manga de repescagem, onde se vai buscar os outros 3. Ponto. A partir daqui, consegue-se ir buscar, teoricamente, os 15 melhores que estão presentes, que vão disputar as finais. Ou seja, basicamente, eu sempre gostei das modalidades que a nível de campeonatos nacionais, campeonatos europeus e mundiais, têm sempre a famosa manga de sobrevivência, porque não é a primeira nem a segunda vez que alguém vai a uma manga de repescagem e a seguir vence a corrida. Perfeitamente, é fácil acontecer um problema qualquer na moto, uma queda ou o que seja, e a qualificação fica comprometida. Portanto, eles têm sempre uma hipótese de serem repescados, e depois na repescagem, claro, vão mais cansados, obviamente, porque já o espaço já é inferior de descanso, mas quando a adrenalina está lá em cima e quando o seu piloto é bom, vai para aí cima. Pedro Mariano, muito obrigado pela sua presença, Marco Ferreira também, obviamente. Nós, neste arranque, não podíamos deixar de ter aqui, para já, o clube que teve aquela assinatura fantástica para, juntamente com a cooperativa que tutela este Penafiel Racing Fest e também com a Câmara Municipal de Penafiel, de organizar, de montar as tais 12 horas mágicas que o Brenha Offroad demorou a montar esta extraordinária pista. Parabéns.
Marco, parabéns pelo fantástico trabalho. E Pedro Mariano, aquilo que lhe posso dizer é que a Federação é muito bem-vinda a Penafiel. Vá com, não direi o recado, mas com o pedido de para o ano termos aqui o Campeonato Nacional e, por que não, de Penafiel também poder candidatar-se a ter aqui o Mundial de Super Enduro.